Olá pessoal, tudo bem com vocês? O intuito desse vídeo aqui é mostrar para vocês algumas razões esotéricas ou não do porquê que o setor de seguros está caindo tanto, tá? A não ser a BBSE, né, Brasil Seguridade, que está com bastante resiliência, tá? Muita resiliência, ainda bem dentro dos pontos que eu compartilho com vocês, então dá um pouquinho de credibilidade aqui para o canal, mas todas as outras caindo e caindo bastante, né? Já há algum tempo ou algumas recentemente devandaram para queda, né? Bom, no vídeo de hoje eu vou passar para vocês o histórico do preço-lucro, né, com destaque já está na telinha para vocês. Depois eu vou passar para o dividend yield, só para informar vocês de como é a média e como está atualmente cada uma delas, tá? Os destaques serão Qualicorp, Sul América, WIS, que não é uma seguradora, mas é corretora e vocês me pediram, então eu aproveitei e já coloquei ela aqui. Porto Seguro e BB Seguridade. Poderia colocar também o Odontoprev, tá? Não seria errado colocar o Odontoprev aqui, tá? Bom, a primeira dinâmica é preço-lucro, dividend yield, e depois eu vou passar por algumas notícias e tagarelado por que esse setor está apanhando um pouquinho mais, tá? Nesse momento de muito estresse na bolsa, né, pessoal? Hoje eu estou falando com vocês dia 4 de janeiro, né? Ontem, dia 3, durante o pregão, nós tivemos aí um líder do governo na Câmara dizendo sobre flexibilização de teto novamente, tá? Sobre a abertura aí de um orçamento extraordinário devido, né, às chuvas, que é tema, inclusive, que pode atrapalhar bastante a Porto Seguro, por exemplo, as chuvas que nós estamos tendo no país inteiro, mas com foco principal na Bahia, né? O sofrimento é bem grande lá, tá? É um desastre, já se pode dizer assim. Então há necessidade de uma ajuda do Estado, sem dúvida nenhuma, e isso gera ruído fiscal, isso gera mais abertura aí para investimentos barra gastos, nesse caso aí para ajudar o pessoal da Bahia, e aí o mercado desaba, né? O mundo inteiro subindo, ainda refletindo o rush natalino, continuando as altas, renovando máximas, e a gente aqui sofrendo, tá? Então é um pouco dos comentários que eu vou trazer para vocês, falando especificamente, pessoal, de múltiplos que eu trago para vocês, né? O desconto do setor, pessoal, em segundo, o múltiplo PL, né? O setor financeiro não dá para se usar EV/EBIT, né? Por causa da dívida inexistente, mas a WIS até conseguimos usar EV/EBIT, mas eu vou colocar aqui PL só, né? Então a média do PL aqui é mais baixa da Qualicorp, mas foi um ano específico, 2013, perdão, que ela foi deficitária aqui, tá? A Qualicorp tem em média também 13 a 15 vezes lucro, tá? Vamos colocar a Qualicorp 15, 13 vezes lucro, atualmente está a 11, então também há um desconto na Qualicorp aqui, tá? Mas dentro daquelas mais descontadas, a gente tem a WIS, tá? Que está hoje atualmente com 6,5 vezes lucro, 27%, 28% abaixo da média. Tem um fato relevante aqui recente, né? Perdeu a Caixa Seguridade, eu poderia colocar aqui também, né? Perdeu o contrato justamente de exclusividade da Caixa, né? Abrindo a posição aí, a avenida para a Caixa fazer o IPO. Então Caixa Seguridade também poderia estar aqui, embora ela é novata, né, pessoal? Deixei ela fora por descuido. Perdão, no próximo eu coloco ela sem dúvida nenhuma, e também o Odontoprev, se vocês assim preferirem, tá? Mas o desconto é bem grande aqui na WIS, tá? Que vem se desdobrando pós perda do contrato de exclusividade. Porto Seguro, tá? E BB Seguridade também estão descontadas, mas a BB Seguridade mais, tá, pessoal? 17% de desconto, tá? Atualmente em relação ao PL da última década, e a Porto Seguro 12% de desconto. A Sula é a única que está um pouco elas por elas aqui, não tem um desconto, tá certo? Na Sula por hora, tá? Bom, aqui está o histórico de PL, então eu separei WIS, BB Seguridade e Porto Seguro como as descontadas no preço-lucro. Quando a gente vai para dividend yield, eu acho que aqui tem a maior média, tá ali na WIS, né? Tomem cuidado que a WIS começou aqui em 2015, se não me engano, pessoal, deixa eu só ter a certeza, 2016 foi quando a WIS começou, tá? Então não tem uma base tão grande de histórico, mas, pessoal, 4, 5 anos já é interessante, completos aí, para ter 7,4% aí de média de dividend yield, tá ok? O menor dividend yield fica com a Sul América, tá? E o maior aqui com certeza na média é o WIS, mas está por perto ali, tanto o Qualicorp 6, Porto Seguro 6, BBAS 6. Então o setor ali tem o número 6% de dividend yield como sendo algo bem interessante, média bem fiel. E nos menores patamares, tá? Nós tivemos aqui 2020, 2019, 2017, 2019, ou seja, bastante 2019, 2020 aqui, tá? E depois pico de crise política, principalmente aqui para BBSE, 2014, 3,73%, tá?
E no caso da WIS foi a própria abertura de capital, que ela teve 6% de dividend yield, foi o menor. Então a WIS bem consistente entre 6% e 7%, tá? Atualmente está um pouquinho acima aqui com 8,15%. Tá? Interessante essa solidez da WIS em pagamento de dividendos. Pessoal, agora a gente vai para o não esoterismo, né? Mas vou eu aqui comentar algumas coisinhas, né? Porto Seguro é líder de arrecadação em seguros de danos, tá? Com essa chuvarada toda, acho que a gente já está sendo bombardeados aí no Twitter, no Instagram menos, mas mais no Twitter, né? Aqueles videozinhos dos carros sendo levados, né? A Porto Seguro é líder em danos, líder em seguro de automóveis. Então tudo que é sinistro, desde acidente até enchente, pessoal, pega no calo da Porto Seguro. Então aqui a gente vê que chuvas pelo Brasil alimentam preocupação com enchentes após danos na Bahia, né? Danos foi simpático aqui a CNN, muito ruim o cenário na Bahia. Então, né, com essa temporada, pessoal, de chuvas fortes, pode pressionar no curtíssimo prazo o aumento de sinistralidade em seguros alto, tá? Seguros danos, seguro alto principalmente, tá? Esse é um ponto que eu queria colocar para vocês. Depois eu coloco a Sul América, né? Anuncia a compra, tá? De um hospital específico, que aqui infelizmente eu não destaquei o hospital, mas ela comprou um hospital nesse momento em que nós temos o custo do dinheiro muito elevado e novamente, pessoal, Covid-19 e a gripe H3N2 causam corrida e filas por testes no Distrito Federal. Então também ajuda aqui a alimentar a preocupação com sinistralidade de seguros. Bradesco, Qualicorp com seus planos, a Sul América, que tem basicamente aí a principal fonte de receita é saúde, né? Seguro saúde. Tá? Então, com o aumento de sinistralidade vindo de H3N2 e da nova variante Omicron, tá? Mesmo que seja, pessoal, não tão graves, não deve ser grave, tá? E assim os dados estão mostrando, né, que é o aumento do contágio, mas a mortalidade, tá, continua caindo, tá? O que aumentou um pouco, conversei com o médico essa semana, aumentou um pouco as filas justamente pelos testes e sintomas brandos, mas ainda que precisam de preocupação ali, ou de ida a consultório, ida ao hospital. E só essa ida ao hospital pode ser ali uma sinistralidade amena, mas não deixa de ser sinistralidade para as operadoras de seguro-saúde. Então pode aqui estar favorecendo também esse desgaste nos preços, mesmo com os descontos atuais que o setor e com os ótimos fundamentos que o setor tem. Então eu que achava que já esse ano aqui seria um céu de brigadeiro para o setor, tá? Gosto bastante do setor para 2022 inclusive, porém neste momento especificamente a gente tem um surto de H3N2, tá? E a Omicron começando a chegar no Brasil, por hora, sem grandes casos de hospitalização. O mais é H3N2. Aqui em Jundiaí, por exemplo, são 7.000 casos no mês. Não sei se é no mês ou na semana, pessoal. 7.000 casos de H3N2 contra 6.000 casos de Covid. Então já passou a gripe, já passou o Covid aqui em Jundiaí, por exemplo, onde eu moro, que é uma coisa abissal, tá? É uma novidade, não estava no radar. Bom, falei desses teminhas aqui para trazer para vocês um porquê que, além do risco fiscal, além de Brasília, que volta a ser protagonista nos preços, a fazer preço, o que está fazendo preço especificamente no setor, né? Acho que eu tentei falar um pouquinho de saúde e um pouquinho de sinistralidade de auto, né, e de danos ali. Bom, Sula, pessoal, qual que é o suporte? 23 e 28, tá? É o próximo suporte, depois 21,76, tá? Alvo único 28,50. Tá? Então Sula tá fazendo uma barrona de venda hoje, tá? Deve fechar aí na mínima do dia. 23 e 28 é alvo, 21,76 também, tá? Então dentro do curtíssimo prazo, qual que é o próximo desconto para Sula, pessoal? 23, 28. E até comento aqui, tá? 21 não é suporte, me perdoem. 19,75 seria o próximo suporte, tá? 19,75 seria o próximo suporte. Deixa eu ver se eu consigo. 19,75. Agora sim, tá? Eu trago para vocês o estresse, os dois pontos de estresse de curtíssimo prazo para Sula, tá? 23, 28, 19,75. Agora a gente vai para Porto Seguro, também, olha, barra semanal, horrível, né? Começou o ano super bem,
abertura em alta e bum, tô tomando muita pancada para baixo aqui. Porto Seguro tem os seus próximos pontos aqui em 17,1, 17,42. Então mais ladeira para Porto Seguro, ela tem mais espaço, tá, para cair. Essa é Porto Seguro que eu tenho posição, pessoal. Então não é fácil sentir isso no patrimônio, tá? Tenho para longo prazo. Porto Seguro, então 17,1, 17,42. Alvos acabam ficando aí para 20,46, tá? 20,71 já são alvos. BBSE, a mais resiliente, pessoal, é a que menos cai, tá? Que consegue aqui equilibrar, certo? Talvez pelo maior desconto, pode ser. Então, dou credibilidade ainda para nossa região, dos 20,31, 21,02. Mas se vier para baixo, pessoal, é 19,46, mas principalmente 19,11, depois 18,24 e 16,50 alvo final, tá? O apocalipse estaria aqui nos 16,50, tá? O normal, pelo tamanho do desconto, é realmente que ela brigue bastante aqui, tá? É meu cenário base. Para cima, se vier, tá? O alvo já foi atingido de 22,79, 23,11, mas continua sendo um alvo de um reteste, certo? E se tudo encaminhar certo para o ano, né, melhorar as coisas, 25,11 é alvo final para cima, tá? Muito mais provável que ela fique nesse retângulo amarelo aí, como média de preço. Qualicorp, pessoal, também outra barrona horrível, tá? Qualicorp eu tenho aqui espaços ainda maiores, né? Ela que é um ativo muito volátil, tenho em carteira também, responsável até pela minha carteira. Ela e a B3 são duas responsáveis aí pela queda atual da minha carteira. Posso colocar talvez a Aura, que caiu mais do que eu imaginava também, que são os responsáveis pela queda da minha carteira atual, mas está aqui, ó, ponto atual dos 15,62, pessoal, é suporte, estamos brigando lá por 2 e a terceira semana, tá, um gráfico semanal, rompeu, fechou abaixo dos 15,62, pessoal, é ladeira até os 11,96, 12,84, tá, então também dou o apocalipse. O alvo da Qual, como ela é mais volátil, tá? É lá em cima, tá? 19,54, 22,70, certo? Se as coisas vierem para o norte. A WIS, finalizo ela para vocês, pessoal, que já caiu os 60% que eu monitorava, 60 aqui, 60 colar, e mesmo assim essa semana, ó, BAU, é candle de venda, candle branco, tá? Então a próxima parada, 6,69, 6,46. Ela tentou respirar aqui nos 60% de queda, né, alimentando até o meu radar, mas não vai sobreviver muito provavelmente. 6,69, 6,46 é a próxima parada para o WIS. Alvo vai ser sempre aqui o IPO, é a região muito, é um imã para os preços 8,71 e se as coisas melhorarem 11,37 é alvo. Certo, pessoal? Cenário muito difícil, desafiador pra caramba para a bolsa. Eu acho que vocês estão aí começando a ficar cansados já de tantas quedas e tanto mau humor, principalmente vindo do ambiente econômico, ambiente político. Então tem poucas coisas que a gente fala assim, pô, vamos bater no peito em 2022 porque esse segmento vai dar certo. Eu acho que, a minha opinião, por esse boom que a China deu na economia recente, né, em dezembro ela resolveu cortar juros, resolveu salvar a Evergrande e me parece que vai ficar preocupada no segundo trimestre, principalmente pós-Olimpíadas, em crescimento econômico. É a única economia expansionista no mundo hoje, economia forte, né? Eu acho que a gente tem que se conectar, se você quiser rentabilidade para 2022, na China. Né? Mais uma vez, então frigorífico, minério de ferro, principalmente aí Vale, tá? Agora, as notícias dos Estados Unidos vão depender aí da aprovação ou não do pacote. Se o pacote for aprovado de infraestrutura, impostos, deve dar um boom aí na Gerdau, tá? Que tem como Estados Unidos principal destino. Marfrig é muito importante nos Estados Unidos também, não deixa de ser frigorífico. Ou seja, pessoal, mais um trimestre ou semestre importante para o setor de IMAT, né? O Index e o IMAT, Índice de Materiais Básicos e o Índice Industrial, as empresas que exportam ou commodities, tá? Mas principalmente commodities, né? Ou alimentos básicos, proteína e tudo mais, podem se beneficiar aí do gigante chinês que não está igual ao mundo, né? O mundo ocidental preocupado em fechar as contas ali, em aumentar juros, em diminuir os estímulos fiscais para conter a inflação. A China está sem inflação, está com um espaço fiscal enorme, ela quer ser expansionista contra o mundo ocidental. Então me parece, como ela é a nossa principal parceira comercial,
Hoje eu estava falando na Necton que ela representa, a balança comercial da China representa 3 vezes mais do que a balança dos Estados Unidos. Tá? Além do fato que a gente só exporta para a China, a gente não importa muita coisa da China. Então é bem positiva a balança comercial da China. Bom, ela pode ser a principal protagonista do ano de 2022, levando o mau humor, aí, pelo menos setorial, né, do índice de materiais básicos, commodities e indústrias exportadoras para fechar um ano positivo. Já small caps, já setor por hora de seguros, né, apanha de um macro arranhado, mas principalmente, né, alguns fatos sazonais e de saúde pública complicadas nesse começo de ano também. Certo, pessoal? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.